Olá pessoal, tudo bem com vocês? 7º dia da quaresma e hoje nós temos um chamado poderoso de atenção da parte de Jesus para cada um de nós. Hoje ele pergunta a cada um de nós se temos fé. Será que quando Jesus retornar vai encontrar fé sobre a terra? É isso que nós vamos refletir no dia de hoje. Hoje, uma multidão acerca Jesus, pedindo a ele um sinal, querendo saber se de fato ele é o Filho de Deus, se de fato ele é Deus. E Jesus diz para aquele povo que eles representam uma geração má, porque eles pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o sinal de Jonas. E com relação a isso, vamos recordar quem era Jonas. Jonas era um profeta que foi chamado por Deus para anunciar a destruição da cidade de Nínive. A destruição que se aproximava da cidade por causa da má conduta daquele povo. E Jonas foi desobediente a Deus, ele não quis ir. Ele se escondeu, tentou fugir, por causa dele uma embarcação, quase que todo mundo morria. Ele acabou parando no ventre de uma baleia, mas depois ele foi vomitado e aí não teve mesmo como fugir de Deus, porque de Deus não tem para onde se esconder, não tem para onde fugir. E Jonas foi a contragosto anunciar a Nínive aquilo que Deus havia pedido. E ele foi a contragosto porque ele sabe que Deus é misericordioso. Ele sabia que depois que ele anunciasse e o povo se arrependesse, Deus voltaria atrás no castigo. Jonas era um menino, vou te dizer, viu? Queria que o povo fosse destruído. Então, ele foi desobediente a Deus, depois ele voltou atrás porque não pôde fugir de Deus. E aí ele foi anunciar. Mas Nínive era uma cidade que se precisavam de 3 dias para ser atravessada. Jonas, com tanta raiva de fazer uma coisa que ele não queria, ele só pregou por um dia. Em um dia ele anunciou que Deus ia destruir, que se o povo não se arrependesse, ia todo mundo morrer. E, por incrível que pareça, em apenas um dia de pregação, o povo todo se converteu. A história chegou até o rei e o rei mandou que todo mundo fizesse penitência. Até os animais entraram na roda e fizeram penitência. A história é muito interessante. Se você não conhece a história de Jonas, depois pega lá e vai ler o livro do profeta Jonas. Não é um livro muito extenso, mas você vai saber do que Jesus está falando. Aqui está quem é maior do que Jonas, diz Jesus. Jesus realizou inúmeros sinais. Jesus fez coxo andar, Jesus fez cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou inúmeras pessoas, Jesus anunciou o reino de Deus e ainda assim o povo não estava satisfeito, ainda queria um sinal. O que mais será que esse povo estava esperando? O que será que nós estamos esperando para nos converter? Só com a pregação de Jonas, toda uma cidade foi salva da destruição, porque eles creram, se arrependeram, se penitenciaram. Então, o que será que nos falta para também nós crermos em Jesus, aceitarmos Jesus como nosso único Salvador, aceitarmos a Ele como nosso Deus, crermos nele, obedecermos a sua voz? Que sinal ele precisa realizar em nossa vida para que isso aconteça? O que mais ele precisa fazer que ele já não tenha feito para que você e eu creiamos firmemente nele? Aceitemos a salvação que ele nos trouxe por meio da sua cruz. Por isso, Jesus diz que no dia do julgamento, a cidade de Nínive vai se levantar contra essa geração má e perversa que não quer aceitar a salvação anunciada por ele. A rainha do sul, que foi ouvir a um rei, o rei Salomão, acreditou também que aquela que era de Deus, a sabedoria dele.
O que nos falta, irmãos, é uma coisinha chamada fé. Jesus diz a Santa Faustina que o coração dele fica muito triste porque nos falta confiança na sua misericórdia. A fé é dom de Deus. A fé é o próprio Deus quem coloca em nosso coração. Mas aquilo que vai nos ajudar a ser salvo, Deus não nega a quem lhe pede. Se nos falta fé, nós precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Pedir com insistência na nossa oração, que Ele aumente a nossa fé, para que a gente creia. E para que a gente não precise que Jesus realize um grande milagre na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho, para que a gente creia. Mas simplesmente que creiamos. Jesus realiza muitos sinais, muitos milagres também. Mas há também um outro sinal que ele realiza, que é no silêncio do nosso coração. Por mais que ele realize sinais externos, se dentro do nosso coração a gente não ouvir aquela voz que diz: Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, Ele é Deus. Enquanto nós não ouvimos essa voz, nada externo vai nos convencer de que Ele é Deus. E para ouvir esta voz, meus irmãos, nós precisamos nos colocar em vigilância, em oração, para não perder a oportunidade de ouvir a Deus quando Ele nos falar. Então, que neste dia de hoje nós possamos, na nossa oração, manifestar diante de Deus o nosso desejo de crer. Tchau, tchau.